Oi, gente. Érica Taróloga, minhas experiências paranormais. Vim fazer mais um relato. Se puderem compartilhar meu vídeo, obrigada. Bom, eu vim trazer hoje uma coisa antiga também, um acontecimento na minha vida quando eu tinha 21 anos, 20 para 21 anos. Eu tive que morar 2 anos num pensionato de freiras, e não é o do Jardim Botânico, não é esse. É outro pensionato, que eu não vou citar o nome, mas não é o do Jardim Botânico. É um pensionato que eram de freiras reclusas. Eu tive que ficar lá por 2 anos, que foi uma pessoa da minha família que colocou para ficar lá, enquanto eu estava precisando ficar lá, porque eu estava temporariamente, por 2 anos. E eu fiquei, mas foi porque tinha uma pessoa que tinha contato lá dentro, tinha uma forma de eu ficar lá que era bom financeiramente. Eu tive que ficar temporariamente por um tempo. Não tinha 20 anos, não tinha 18 para 19. Na verdade, tinha 18 para 19 anos. Eu tive que ficar 2 anos lá e depois eu saí, né? Foi temporário. E eu convivi com elas, e algumas freiras eram reclusas, e foi uma necessidade que eu tive, alguém da minha família colocou, porque eu tive que resolver um monte de problema, estava com várias questões familiares, e foi uma coisa que passou por 2 anos da minha vida. O que aconteceu? Aconteceu duas coisas importantes, três coisas interessantes quando eu fiquei esses 2 anos lá, que eu vou relatar. Primeiro, mesmo estando lá, eu jogava tarô. Eu já jogava tarô para várias pessoas, inclusive lá dentro. Tinha umas pessoas lá dentro que não eram freiras, mas que eu jogava tarô, que estavam lá também, não era só eu. Era um grupo de 50 pessoas que ficavam nos quartos lá, que era organizado, porque tinha uma pessoa que organizava pra gente ficar lá. E tinha um preço que a gente pagava, claro, para estar lá. E era uma coisa bem. Tinha um horário para chegar. Você podia chegar depois das 10h30 da noite. Tinha uma série de regrinhas. E aconteceram 3 coisas interessantes enquanto eu estava nesse lugar. Esse lugar não é o de Jardim Botânico, é outro, é mais antigo. Deve ter uns 150 anos o prédio. Enfim. O primeiro acontecimento que me marcou muito foi que eu fechava o quarto, que eu ficava num andar específico que tinha 50 quartos. E aí eu trancava a porta para dormir. Tinha alguns banheiros coletivos e umas cozinhas coletivas. E eu trancava a porta para dormir. Só que teve um dia que eu estava dormindo, era mais ou menos 2 da manhã, meia, 2 da manhã. Pessoas bateram na minha porta para falar comigo. E foram umas freiras que estavam falando para mim que estavam fazendo ronda no pensionato. Elas falaram que estavam fazendo ronda no pensionato, conversaram comigo na porta do meu quarto, conversaram comigo que tinha uma passagem lá que elas andavam, o pensionato tinha 6 andares, e que elas eram 6 andares, só que um andar era só de pessoas alugavam, e era só por indicação, e os outros andares eram de freira mesmo, de várias, tinham mais de 100, sei lá, mais de 100 freiras. Era realmente o lugar das freiras e elas alugavam uma parte, mas para pessoas indicadas por pessoas que conheciam elas, não era uma coisa aberta. E essa freira ficou conversando comigo de madrugada, bateu na minha porta e conversou comigo e falou que ela fazia a ronda da madrugada. Aí tudo bem, eu conversei com ela, eu vi que tinha mais 2 no corredor, elas me mostravam as passagens que elas faziam, e tinha umas passagens lá que elas usavam para andar em todos os andares. Mas, bom, freira segurança, né? E deixei passar. Passou um tempo, uma semana ou 2, eu fui comentar com uma freira lá, num dia lá, porque eu estudava e trabalhava. Aí um dia eu fui comentar com uma freira sobre essa situação, que foi acordada 1h30, 2 da manhã, e dessas mulheres, né, que moravam lá, que faziam segurança de madrugada.
Aí a freira falou o seguinte para mim: não, olha só, Érica, aqui não tem ronda de madrugada de freira. Isso não existe. A gente vai dormir às 7, 8 horas da noite e acabou. Não tem uma freira que fica na portaria até as 10h30, mas se chegar alguém depois das 10h, não entra. A gente tem um horário máximo para as pessoas entrarem aqui. Isso era verdade. E que ninguém podia entrar depois de 10h30 da noite. E não existia ronda nenhuma lá. Não existia isso. Aí eu falei com ela, e essas mulheres que tocaram minha porta e falaram comigo no corredor, que ficavam passando por uma passagem. Ela falou assim, olha, até existe uma passagem, só que é fechada, está bloqueada. Que é uma passagem de uma escada bloqueada, que vai nos 6 andares, que é por dentro. Mas a gente bloqueou essa passagem, está tudo bloqueado, porque a gente não usa mais. A gente só usa a parte da frente da escada, e não a parte dos fundos. E elas me falaram que elas usavam a parte de trás, a parte dos fundos, que estava bloqueado. Resumindo, essas freiras que bateram na minha porta e vieram falar comigo que faziam a ronda da noite, eram pessoas mortas, não eram vivas. E elas estavam ligadas àquele pensionato e por isso conversavam comigo, me chamaram para conversar. E eu conversei com elas, me senti muito segura do lado delas. Mas o que eu queria falar com vocês é que essas freiras não passaram nada assim pesado, ruim, uma coisa horrível, nada disso. Me passaram que eram pessoas que já moraram lá, que já tinham morrido e que faziam a segurança do local de noite. E me passaram proteção. E elas bateram na minha porta para conversar comigo, mas eu não achei elas trevosas. Em nenhum momento eu achei elas trevosas. Engraçado, eu achei elas, assim, tinha até uma energia boa, uma coisa boa. E elas estavam conversando comigo. Tinha 2 no corredor e uma conversando. E depois eu tranquei a porta do meu quarto de novo, que eu tinha chave do meu quarto, do quarto que ficava. Quer dizer isso aqui, eram espíritos protetores do lugar. Eu não vi como trevoso. E elas faziam essa ronda. Então, elas agiam como segurança. E aí, é bem interessante essa história, porque elas tinham morrido, mas elas queriam ficar fazendo a segurança do local. É bem interessante. Segunda coisa que aconteceu comigo nesse pensionato, que também tá gravado. Que um dia eu estava no pensionato, era mais ou menos 7 horas da noite, 8 horas da noite, e veio um espírito que também não conhecia, chegou para mim e falou assim, Érica, você não pode dormir aqui hoje, você tem que sair daqui, você tem que ir embora daqui, hoje. Vai dormir na casa de alguma amiga tua, na casa de alguém que você conhece aqui no Rio de Janeiro, mas não pode ser aqui. E eu nem perguntei por quê, gente, porque eu já tinha aquela coisa de que se algum espírito falava alguma coisa pra mim, mesmo que eu não conhecesse ele, que eu não conhecia ele, eu não sabia quem ele era. Até hoje eu não sei quem era. Eu era um morto, tá? Era um morto. E com certeza ele estava ali no lugar, ele viu alguma coisa e veio falar comigo por pura boa vontade. Quer dizer, o que eu tenho para falar para vocês? Que tem mortos que tem boa vontade de ajudar os outros. Isso existe. Não é só vivos, não. Também tem mortos. E aí, ele falou, sai daqui. E eu não titubeei. Eu peguei minha mochila, tranquei meu quarto e saí. Falei que ia dormir um dia fora na casa de uma amiga. Na época não tinha celular, né? Tive que ligar do orelhão pra casa de uma amiga minha e pedir pra dormir lá. E eu sabia que ela ia deixar, porque ela morava com a mãe, então ninguém ia se incomodar. Aí eu dormi na casa da minha amiga. E no outro dia eu voltei pro pensionato, depois que eu tinha feito estudado, que eu estava terminando a faculdade nessa época. Foi 18 para 19 anos. Eu terminei a faculdade com 19. E o que aconteceu? As freiras falaram pra mim, Érica, você não sabe o que aconteceu ontem à noite. Eu falei, o quê? Teve um assalto aqui. Entrou uns bandidos e veio acordar todas as freiras de todos os andares.
e recolher, imagine você, coisinhas dos outros. Dinheirinho das freiras, reloginho das freiras. E foram no quarto das pessoas que alugavam ali para pegar, naquela época não tinha laptop, também não tinha celular. O pessoal pegava o quê? Cartão, dinheiro, alguma coisa que via. Porque naquela época ninguém tinha celular nem laptop. Com 19 anos não existia isso. Já faz 30 anos, né? Então não tinha laptop naquela época, não existia isso. E eles assaltaram o pensionato de freira. Uma cara de pau desgraçado, porque nem era um pessoal riquíssimo e nem tinha dinheiros assim, né? Não tinha, mas eles estavam atrás do dinheiro das freiras. Eu acho também que as freiras deviam ter algum dinheiro lá guardado lá em alguma gaveta. E alguém denunciou, alguém comentou, porque eles fizeram um assalto, uma limpa ali, até televisão levaram. E as freiras estavam chateadas. Mas como, graças a Deus, a Igreja Católica tem dinheiro, né? E muito, eles repuseram lá, que faltou, né? Porque tem donativos, tem dinheiro circulando, né? E o que é interessante dessa história é que o morto falou para não dormir lá. Não dorme aqui, não. Essa noite você arruma um lugar para dormir, mas não dorme aqui. Peguei minha mochila, tranquei a porta, liguei para uma amiga minha, avisei para a freira que eu não ia dormir lá, porque você até podia dormir fora desde que você avisasse onde é que era. E tinha que dar até o telefone do lugar que você ficava, para você continuar morando lá por um tempo, senão elas não deixavam. Não era assim, não era bagunça. Elas controlavam minimamente, né? Um pouco. E eu lembro disso, sabe? Desse morto que me ajudou. Na verdade, se eu ficasse lá, eu ia sofrer um certo trauma, porque os bandidos iam entrar no meu quarto. Eles entraram no quarto de todo mundo, e eram mais ou menos 4 bandidos. As pessoas ficaram traumatizadas, porque eles foram no quarto de todo mundo, foram no quarto das freiras, colocaram algumas pessoas de refém, estavam armados, entendeu? Então foi uma cena, né? E a polícia demorou para chegar, demorou assim, 1h30, 2 horas. Então, esse acontecimento que eu tenho para dizer para você é desse morto, que eu não conhecia, que me avisou que existem mortos bons e que fazem caridade. Isso existe. E outro acontecimento que houve, além desses dois que eu estou contando desse pensionato, é que tinha um refeitório lá e que elas serviam sopa à noite e café da manhã só. Às vezes tinha almoço e pagava uma taxa. Elas faziam para elas comerem. E as pessoas que alugavam lá, essas 50 pessoas, elas também cobravam uma taxa para eles quisessem almoçar lá. E a comida era direitinha, era bem feitinha, feijão, arroz, legumes, ficou bem simples, mas bem feito. Elas cozinhavam ok. Desses dias eu ia passar pelo refeitório, era mais ou menos 7 horas da noite, e eu vi um barulho enorme no refeitório, como se tivesse umas 1000 pessoas no refeitório. E eu dormia no 6º andar. E eu vi um barulho imenso no refeitório, um monte, como se fosse uma festa. E eu desci, o refeitório era 2 andares abaixo do meu. Da janela do quarto eu ouvi isso. E eu desci de escada pro refeitório, achando que tinha uma festa de freiras. Imagina, mas elas não davam festa. Elas só faziam orações, né? Às vezes elas faziam o dia inteiro de orações. E às vezes tinha música, só isso. Não tinha festa. Elas não têm essa coisa de festa. Agora, cheguei no refeitório, não tinha ninguém no refeitório, estava vazio. E aí eu fiquei chocada, porque eu ouvi nitidamente uma festa, como se tivesse mais 700 pessoas. E eu, na minha burrice, eu pensei, uma festa aqui no pensionato de freira, imagina, não tinha festa nenhuma. Não tinha festa nenhuma. E eu fantasiando, por causa do barulho, era um barulho enorme. E uma coisa que eu queria comentar com vocês é que tinha uma festa. Tinha uma festa, mas era a festa dos mortos.
Quando eu entrei no refeitório, o refeitório estava vazio, não tinha ninguém. Mas o barulho ainda ouvia alguma coisa. Só que quando eu desci de escada, estava bem nítido, o barulho estava bem alto. Quando eu entrei no refeitório, tinha ainda um barulho de festa, mas não tinha uma alma viva. Estava vazio, as cadeiras, estava tudo vazio. E aí eu fiquei meio chocada de ter ouvido aquela festa ali naquele quarto andar, entendeu? Porque para mim estava claro que eu estava no sexto e dava para ver claramente que a festa era ali. Não era em outro lugar, não era em outro lugar, era ali mesmo que eu ouvia. E os motos estavam dando uma festa no refeitório das freiras. Mas as freiras nunca dão festas. Então eu não sei o que eles estavam comemorando. Eu não tenho a mínima ideia. E eles depois não deixaram eu ver a festa, eu só ouvi. Esse foi um caso de que eu ouvi, mas quando eu cheguei no lugar eu não vi, eu só ouvia. Só que ficou um barulho menor. E eu não vi o que era, não consegui ver, não apareceu para mim. Então, tem algumas vezes que acontece comigo de eu ouvir e não ver. Agora, mais comum é ver. Agora, já aconteceu várias vezes de eu ouvir coisas e não ver quem é que estava falando. Ou seja, em algumas situações pode bloquear a visão e aumentar a audição. Como que a mediunidade é uma coisa muito doida, né? Assim, que às vezes eu tenho mais audição, mas o mais comum é visão. E nesse caso eu fiquei pensando, que festa foi essa nesse refeitório? Eu acho que não era nem festa de freiras, era festa de mortos. Que como o refeitório estava vazio, eles usaram o refeitório para uma festa para eles. Ou seja, uma coisa que eu pensei bastante depois, quando o lugar está vazio, eles usam para fazer alguma coisa que interessa a eles, que é interesse deles. E isso é porque estava vazio, ou seja, se tivesse cheio, talvez eles não teriam feito essa festa. Porque essa festa, para mim, era clara e nítida, auditivamente. Mas chegando lá eu não vi, mas eu ainda ouvia, ficou como se tivesse ficado mais baixinho. Só que eu tô falando isso pra vocês, só que na hora que eu tinha 19 anos que isso aconteceu, pra mim foi uma vivência muito pesada. E pra mim foi uma coisa meio assim, pra mim foi uma coisa, sabe, caótica. Hoje eu tô falando disso com vocês, tá de boa, tá tranquilo. Mas no dia que aconteceu, eu fiquei meio assustada. Porque eu tinha certeza que estava acontecendo e não estava acontecendo nada. Não estava acontecendo nada. Ou aquela coisa, de novo, que eu vou comentar com vocês. É um cruzamento de realidade paralela, onde em outra dimensão estava acontecendo uma festa. E eu simplesmente cruzei as dimensões de novo. E não tem nada a ver com os mortos, podia ser alguma coisa em outra dimensão. Então teve esses 3 acontecimentos nesse pensionato. E para mim é uma coisa muito forte. E vou falar de mais uma coisa que aconteceu comigo em centro de Umbanda, quando eu trabalhei. Eu falei para vocês que eu trabalhei nesse período, entre 14 para 15 anos até 20 anos eu ia, só que eu ia só 2 vezes por mês. Eu ficava lá, fazia os trabalhos. Aconteceu uma coisa que eu quero falar que foi bem interessante. Não vou falar o nome do centro, mas era no Rio de Janeiro, tinha 200 pessoas. E eu incorporava, eu trabalhava lá só incorporando, eu não podia falar nada que eu via. E para mim era angustiante, porque eu via muita coisa lá dentro. E até via quando eu estava em casa, quando eu ia para casa eu continuava vendo. E eu via como é que funciona essa prática de incorporação, porque o trabalho é todo baseado basicamente em incorporação. Então eu presenciei isso durante muitos anos. E eu praticamente incorporava tudo que eles chamavam, eu estava incorporando. Eu tenho isso, mas eu não. O que eu te falei, eu mudei minha linha, mudei minha maneira de trabalhar e mudei minha maneira de lidar com essas coisas. Não é mais assim. Agora, é,
Eu tava no terreiro de Umbanda e eu fiz lá, tava um dia lá que eu fiquei até 9 horas da noite, 8 horas da noite de trabalhos, que tinha sessões de tarde. E algumas sessões eram meio aberta, meio fechada. Algumas eram mais fechada uma parte, outra parte aberta. Enfim, depois de fazer vários trabalhos de obsessão ali, e eu caía incorporada de morto, coisa que hoje em dia, para mim, isso não existe. Jamais mexeria com isso, jamais faria isso. Assim, de uns anos pra cá, jamais nem pensar. Mas naquela época eu fazia isso porque eu estava nesse lugar, que era a forma como eles trabalhavam, você incorporar mortos pesadíssimos num grupo para desobsediar uma pessoa. Imagina. E eu fiquei cega no terreiro. Quando terminou os trabalhos, eu fiquei cega. Mas era uma cegueira que eu via tudo branco. E eu fiquei cega por 2 horas. E eu falei com a mãe de santo, com as pessoas do terreiro, que eu estava cega, não estava enxergando nada. Quando terminou os trabalhos, eu fiquei vendo tudo branco. Gente, eu não via nada. Eu não via nem nada na minha frente. Eu não via ninguém. E eu tenho certeza absoluta, e eles também me falaram isso lá, que aquilo foi por conta do trabalho que eu fiz, dos trabalhos que eu fiz. Os trabalhos estavam tão pesados, eu mexia com coisa tão pesada ali, que eu estava caindo lá com o morto, que eu fiquei cega. Eu fiquei 2 horas sem enxergar. Me deu medo, assim, eu não fui pro médico. Eu fiquei lá dentro, porque me deu medo. Porque eu achei que eu não ia voltar a ver, que eu ia ficar cega de vez. Só que eles falaram pra mim, na época, tinha umas pessoas lá que falaram, não, Érica, isso pode acontecer. Você mexeu com coisa muito pesada, você participou ajudou pessoas aí com problema muito pesado. Você incorporou muita coisa pesada aí, e realmente. E que foi tão pesado que eu não enxergava nada. E eu tive que esperar passar 2 horas para voltar a enxergar. E foi vindo uma névoazinha, sabe? Mas só que ficou um blackout. Só que em vez de ser um blackout preto, era um blackout branco. Que era tudo branco, não era preto. Eu vou comentar isso com vocês, porque realmente isso foi uma coisa inacreditável. Eu trouxe aqui uma outra situação minha, acho que eu já comentei com vocês, uma mulher que eu trabalhei, que depois eu vi tudo metade preto. E era por conta de trabalho espiritual. Só que nesse trabalho eu fiquei cega 2 horas em tudo branco. Depois voltou. Não fui ao médico, porque para mim foi uma coisa totalmente espiritual. Eu sabia, porque eu tinha acabado de sair da sessão. E depois eu comentei com vocês outro caso meu nos vídeos anteriores, eu não sei qual vídeo exatamente, que eu não me lembro, que tem 160 vídeos no canal já. Acho que são 160 vídeos que eu já tenho. De tarô e de relatos, então eu já não lembro qual vídeo. Eu tenho essa memória incrível. Que eu via tudo preto. Uma pessoa que eu atendi que estava pesadíssima, com magia em cima, com feitiçaria. Pesadíssimo. E quando eu trabalhava nesse terreiro de Umbanda, ela descarregava magia pesada. Ela trabalhava descarregando, mas era aquela coisa, descarregava todo mundo caindo no chão e tocando ponto lá para algumas linhas que ela tocava, que são 7 linhas, né, Umbanda. E todo mundo caía no chão. Todo mundo não, tinha um grupo de 5 ou 6 médicos que caíam no chão. Não era todo mundo, era um grupo lá. E eu fiquei cega. Depois voltou. Quer dizer, olha a força de uma incorporação num trabalho que está puxando coisa pesada de magia do outro ali para mexer. Olha a força para eu ficar cega. 2 horas. Olha o que é o trabalho espiritual. Tem mais coisas para falar em outros vídeos, porque realmente, assim, isso foi uma coisa bem nítida que aconteceu, que eu não esqueço. Que eu tive essa experiência absurda de ficar cega por 2 horas por conta de um trabalho pesadíssimo. Que eu já estava fazendo trabalho lá há 6 anos. Aconteceu muita coisa ali. Estou comentando isso porque eu acho elucidativo. É interessante, foi uma coisa assim, sabe, inusitada. Que não sei se vocês têm essa experiência de terem ficado cegos temporariamente por 2 horas, 1 hora com alguma coisa espiritual, mas eu tive e não esqueço. E aí dá até medo, né, gente, de mexer com essas coisas espirituais, porque olha que ponto, né?
que essa mulher, ela mexia, tinha uns dias lá que ela mexia com exorcismo, com desobsessão e com magia. Então, as pessoas, os médios doavam o corpo para cair. Com o quê? Com morto. E qual tipo de morto? O mais pesado que você possa imaginar. É um trabalho pesado, um trabalho pesadíssimo. Um trabalho que eu acho até pesado para o médium. Não é brincadeira. Eu fiz isso bastante, entendeu? Eu tenho minhas opiniões sobre esse trabalho, entendeu? Mas foi uma experiência que eu tive, estou trazendo essa coisa com vocês, de ver tudo branco. Foi um blackout branco, né? Um white blackout. Foi preto, foi branco. Isso é estranhíssimo, porque se você tem um blackout e ficar cego, você tem que ver tudo preto, né? Não é verdade? Por que eu ia ver branco? É esquisito, né? Porque as pessoas que ficam cegas vê tudo preto, ó, não é branco. Mas era branco. Então, assim, não entendi. O que aconteceu concretamente, eu acho que era tanta energia ali, a minha doação foi tão grande e eu sentia muito meu corpo cansado. Quando saía de sessão de Umbanda, eu ficava muito cansada. Ficava cansado o dia todo. E não sou só eu, todo mundo que eu já conheci que trabalha incorporando assim, com desobsessão, fica assim. É um cansaço físico, que é uma coisa desse tipo de trabalho, específica, né? Que você achar que você vai trabalhar o teu corpo numa situação. É a maneira que eles têm de trabalhar. A minha visão hoje é outra. A visão hoje de trabalho não é meu corpo que trabalha. Você coloca para trabalhar, mas não é teu corpo. Teu corpo não está para jogo. Não para mexer com isso. Está mais para elevação. Para mexer com isso, não. Não. Está numa conexão maior. É outra maneira de trabalhar hoje, assim, mudou completamente essa visão. Mas essa experiência que eu tive no pensionato, essas 3 experiências mediúnicas com essas freiras e a experiência com esse blackout branco que eu estou trazendo para vocês. Agora, eu fiquei com essas freiras 2 anos. Engraçado, eu sentia muita energia de tristeza ali, apesar delas rezarem muito, orarem muito. Eu não sentia alegria ali no lugar, entendeu? Engraçado. A energia do lugar não era alegre. Não era, mas era um lugar contrito de oração. E elas realmente estudavam muito e faziam várias atividades de caridade. Mas engraçado, no budismo tibetano, ou em outras linhas que eu fui, até da Gurumai, que eu já participei, até do Sai Baba, que eu já fui em meditação do Sai Baba várias vezes também, da Ama, eu sentia mais alegria, sentia uma energia de mais alegria, mais elevação, uma coisa mais alegre, uma energia mais alta. E no mosteiro, nesse pensionato de freira, eu não sentia. Eu fiquei lá 2 anos, a energia do local era melancólica. Não sei se era o prédio também, porque o prédio tinha 150 anos. Eu também não sei se pessoas que ficam reclusas, que a maioria lá era reclusa, não podia ter contato com o mundo, só orando e fazendo um trabalho de caridade. Eu não sei se essas pessoas ficam melancólicas. Mas eu não sentia a energia do lugar, nenhuma. Também não sei se era o prédio, era a coisa energética do prédio, a história do prédio. Eu não pesquisei a história do prédio para saber o que aconteceu ali também, antes de ser pensionato. São questões, né, que eu estou trazendo para vocês. Muito obrigada. Como sempre, a gente tem que olhar para nós mesmos e, de alguma forma, fazer alguma coisa por nós mesmos também, não só pelos outros. Muito obrigada. Um beijo. Paz.